Quero cumprimentar a todos os amados ouvintes com uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo e com a gloriosa paz a todos os amados neste momento. Meus queridos, aqui quem vos cumprimenta é o pastor missionário Sebastião Donizete e eu quero agradecer toda a equipe da Web Rádio Gênesis, o princípio de tudo, por esta oportunidade que tem sido nos estendidas acerca desta campanha Resgatando Almas do Inferno. Quero agradecer também muito ao Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, que pela obra do Espírito Santo tem nos concedido esta oportunidade de que nós possamos falar do seu amor, pregar o evangelho da salvação, falar das boas novas do reino do Senhor, o Deus eterno. Eu quero fazer uma oração a vocês, em nome do Senhor Jesus, o qual Deus venha dar o entendimento e a sabedoria para todos que têm assistido e acompanhado esta campanha Resgatando Almas do Inferno. Querido e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero apresentar nas tuas mãos os 4 cantos desta terra, onde há o fôlego de vida, almas que precisam de alcançar da tua misericórdia o plano de salvação do Senhor. Meu Deus, que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, que sejas assim, meu Pai, apreciado diante dos teus olhos a alma de cada ser humano, que pela obra do teu Espírito Santo possam ser alcançadas, meu Deus querido, que possam ser restauradas na honra e na glória do nome santo e eterno do Senhor. Glórias a Jesus. Meus amados, aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, está registrado: sabendo que não foi em coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Louvado seja Deus. Eu quero chamar a sua atenção pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para o resgate da alma do homem sobre a face da terra. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando ali na cruz ele derramou o teu sangue para dar as condições do homem se chegar até a Deus. Porque pelos teus próprios pecados e pelos seus delitos,
era impossível que o homem ele pudesse ter condições de se chegar até a Deus para uma reconciliação, para vir adquirir das mãos de Deus a graça do propósito da salvação da sua alma. Pelo tempo e a causa em que andou como uma ovelha desgarradas dos caminhos e da presença do Senhor nosso Deus. Eu quero te chamar a atenção da palavra que veio a nos falar ali no livro de Gênesis, quando o Senhor Deus, ele passou uma ordem para Noé, um fiel servo de testemunho e obediência do Senhor Deus sobre a face da terra. Vendo o Senhor Deus a corrupção do gênero humano e vendo com que o coração do homem estava completamente desviado dos teus caminhos, já se encontrava mancha por causa do pecado, a desobediência. Então o Senhor Deus passou uma mensagem para Noé, que era para ele construir uma arca, e foi dado a ele medidas de compartimentos. E disse ainda Deus, para que Noé viesse a conduzir um casal de cada animal, de cada ave, de cada réptil, de cada quadrúpedes que existisse sobre a face da terra, e os conduzisse para dentro daquela arca. Estes animais era para ser conservado a sua semente, para que não houvesse uma distinção. E durante todo o tempo em que Noé estava ali na construção daquela arca, que ela foi elaborada para a salvação, para todos aqueles que o aceitassem e crescem na palavra pregada, que pudessem se salvar da ira de Deus derramada sobre a face da terra, quando ele desse ali a ordem para que se abrissem as comportas dos céus e do grande abismo, onde seria derramado copiosa chuva para dar fim à existência humana. Por causa do pecado e a corrupção, então decidiu Deus terminar com o ser humano sobre a face da terra. Durante o tempo em que que Noé estava pregando a palavra do arrependimento àquele povo, o povo se endureceu mais o seu coração, o povo passou a zombar mais de Noé, e julgando em murmurações sobre as palavras pregadas, porque até no entanto, eles nunca tinham visto uma gota de chuva sobre a face da terra, porque não havia chuva. E isto para aquele povo se tornou uma mensagem absurda. Primeiro, porque eles nunca tinham visto uma gota de água cair dos céus sobre a terra. E por outro lado, o absurdo em que aquele povo se encontrou é da maneira e o local em que Noé estava construindo aquela imensa embarcação, longe dos rios, dos açudes, longe do mar, do ajuntamento de muitas águas. Mas foi sim
um absurdo ao olhar e ao coração daquele povo, e isto os levou mais ainda a desacreditar da pregação, da mensagem de Noé ao coração daquele povo. Não tendo aquela aceitação, porque o povo já estava dominado pelo pecado. Haviam a cegueira espiritual sobre aquele povo, o qual então eles não distinguiam mais as condições que deveriam de se arrepender dos teus pecados e voltarem a Deus. Meus queridos, mesmo nesta situação, nestas condições em que Noé, na obediência, trazendo esta mensagem, nós possamos entender a linguagem da palavra de Deus, aqui no livro de 1 Pedro, do capítulo 3, versos 19, que se intitula da seguinte forma: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O que nós entendemos pela revelação do Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus, ele começou a usar a boca de Noé naquela época para apregoar a arca da salvação para todo aquele povo. Povo este que, vida de desobediência, conforme se encontra registrado aqui no livro de Provérbios, capítulo 5, no versículo 22, que se disse: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, com as cordas do seu pecado é detido. Entendemos que a desobediência daquele povo, o pecado fulminava o coração, trazia a cegueira espiritual e mental àquele povo, porque eles estavam aprisionados. A alma daquele povo, o espírito daquele povo estavam aprisionados pelo pecado. Eles não encontravam mais forças para se livrar daquelas algemas, daquela prisão espiritual que os conduziam e desta forma que os levavam a endurecer mais e mais os seus corações, não dando crédito à palavra do apregoeiro daquela época, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dando ainda ali a oportunidade de uma conversão, a oportunidade de um arrependimento, para que pudessem alcançar a salvação. Quando nós lemos então e entendemos este versículo 19 do capítulo 3 de 1 Pedro, não foi na morte de Jesus que ele desceu até o inferno para ali apregoar aos espíritos em prisões. Aqueles que já se encontravam aprisionados no Hades ou no inferno, já teriam ou já tinham sido decretado a condenação eterna àqueles espíritos, porque estes tais em vida terrena não buscaram e não aceitaram a oportunidade de se arrepender dos teus pecados e se converter ao Deus da glória. E olhamos também para o outro lado. Jesus,
ele foi morto no corpo físico, em um corpo carnal, e em corpo jamais ele teria como descer no sepulcro, no Hades, no inferno, para ali apregoar aos espíritos em prisões. Até porque, se isto fosse verídico, viria uma contradição à própria palavra de Deus, quando o Senhor Todo-Poderoso proclamou e foi testificado no Evangelho de Jesus, que disse: está ordenado ao homem morrer uma só vez, e vindo depois disto o juízo. No corpo carnal, para Jesus, também foi confirmado a mesma forma da palavra decretada por Deus. Como pode sepultar um espírito? Como pode sepultar uma alma e deixar com que ela permaneça aprisionada no sepulcro terreno? Não há condições, não tem possibilidade para que isto venha a acontecer. Mas no Espírito Santo, Jesus pregou, não lá no inferno, como foi dito antes, para os antediluvianos, que estavam aprisionados espiritualmente pelo pecado que acometiam sobre a face da terra. E também possamos notar, meus amados, da seguinte forma: os que já estavam aprisionados ali no inferno eram espíritos que não guardaram o seu principado, e eram espíritos que já foram julgados para a condenação eterna. Então, para aqueles já não existiam e não existe mais uma remissão de pecado. Não existem mais para estes condições de salvação para a alma, porque perderam a oportunidade e já se encontram com seus espíritos julgados, aprisionados e condenados pelo Senhor nosso Deus. Não possamos aceitar de espécie alguma, de forma alguma, o que é pregado quando se fala sobre o purgatório. Que uma alma, quando morre aqui na terra, o seu espírito é levado ao purgatório e ali fica em descanso até que purguem ou paguem todos os seus delitos sobre a face da terra, para que venha alcançar a salvação. Mas não é desta forma, porque esta é uma palavra errônea, porque dentro das Sagradas Escrituras, à luz da Bíblia, a palavra de Deus, nunca existiu e jamais existirá purgatório. É por isso que a palavra, ela é clara e objetiva quando foi falado: a alma que pecar, esta morrerá. Não terá mais nenhuma chance ou oportunidade de uma reconciliação, de um arrependimento, para que venha viver na paz de Cristo. Como poderiam os espíritos em prisões, ali aprisionado, e viver uma vida de arrependimento? Sendo que o arrependimento, ele só deva acontecer enquanto a alma vive no corpo sobre a face
da terra. Porque sim, pela a sua língua o confessará a Jesus, onde todo o joelho se dobrará, e confissão em aceitando a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma. Amados, é descartado esta possibilidade destes ensinamentos que são errôneos acerca de purgatório, porque não existe uma forma de enganar aqueles que têm perdido seus entes queridos, como tal prática de celebração de uma missa em corpo presente para aquele que já passou da vida para a morte. Como também o sentido de acender velas para iluminar aquele espírito que dizem estar na escuridão, que está em trevas. É fato e notório que o espírito, sim, ele possa estar em trevas, em escuridão, quando morre o corpo, sem nenhuma esperança para a salvação da alma. Aí estará sim, na escuridão e em trevas, que é um lugar preparado de tormento para aqueles que têm negado e recusam a salvação da sua alma em Cristo Jesus. Olha, não possamos contradizer a palavra de Deus. Então lembra-te que a palavra ela é bem clara e justa, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucos, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Neste versículo 20 do capítulo 3 de 1 Pedro, vem descartar grandiosamente a possibilidade que na morte de Jesus, no Espírito, ele esteve no inferno para pregar aos espíritos em cativeiro ou aprisionado. Mas se você observar, é muito claro que a palavra, quando disse aqui, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Pelo Espírito de Deus, na boca de Noé, na face da terra, foi apregoada a salvação aos antediluvianos, que aceitassem a proposta da pregação, e tinham eles ali a arca da salvação da ira de Deus sobre a face da terra. Dentro da arca estariam a salvos do dilúvio. Dentro da arca, as suas vidas, as suas almas estaria ali prevalecendo, não seria morta e nem destruída, porque na arca estariam salvas as almas do homem. Mas negaram a pregação da palavra do juízo de Deus pela boca do apregoeiro Noé, o qual o Espírito Santo usava. Meus amados, no versículo 21, ainda continua dizendo que também agora,
por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Se pregarmos hoje que o batismo por imersão na água salva o homem do pecado, estamos nos tornando mentirosos e mentirosas, porque o batismo nas águas, ele não traz a salvação para nenhum ser humano ou vivente sobre a face da terra. Mas o batismo na água é um símbolo do despojamento da imundícia no corpo, que foi usado para o pecado. Simplesmente um símbolo do despojamento. Mas o que traz a salvação é a confissão do nome de Jesus Cristo e o aceitando como Senhor e Salvador da alma do ser humano. Portanto, meus amados, para que venha se consumar a obra de Jesus Cristo, que foi morto no corpo carnal, vivificado em espírito, que ao terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou do seu sepultamento, ele o ressuscitou. E ainda para se dizer mais convicto que na morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam na terra, acordaram e se levantaram para dar o testemunho de Jesus Cristo, que ele é a ressurreição e a vida eterna. Portanto, fica bem claro para a sua consciência, para o profundo saber da tua alma e no espírito. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 18. Não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, mas sim do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o qual hoje Jesus Cristo é a arca da salvação para toda alma que o crê e o aceitar. Os Noés desta época, os pregoeiros da paz e da salvação desta época, são os que Deus tem levantado e colocado como ministros, embaixadores da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Amados, lança aqui o nosso apelo. Você que está ouvindo, que sente no teu coração que precisa de voltar aos caminhos do Senhor Jesus. Você que está aí sendo tocado para uma reconciliação com Jesus. Você que está sendo tocado aí para aceitar a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Você que está aí vendo que está caído e quer se levantar espiritualmente, esta é a oportunidade que Deus está te oferecendo, usando os ministros e atalaias da sua palavra, que hoje se completa 21 dias proclamando, resgatando almas do inferno,
foram proclamados pela boca de 21 preletores, entre homens e mulheres de Deus, ministros, labaredas de fogo, que tenha intercedido pela sua alma para que você tenha paz com Deus. Senhor Jesus, pela obra do Teu Espírito Santo, entregamos neste momento, pela cooperação dos 21 ministros do Evangelho desta campanha, estamos dando o encerramento a esta campanha e na certeza que a sua obra, ela está sendo feita no coração